O que você precisa saber sobre a polêmica com a bola de neve e que ninguém está falando? Pessoal, ultimamente algumas acusações têm sido levantadas contra a Igreja Bola de Neve. Acusações como desvio de verba e até mesmo abusos psicológicos por parte dos pastores. E algumas notícias como essa têm se tornado frequentes nos últimos dias. Líder se pronuncia após graves acusações de Rodolfo, ex-Raimundo. Uma série de denúncias de ex-membros da Igreja de Balneário Camboriú tomou conta das redes sociais na última semana. E aqui diz também que o Ministério Público já abriu investigação. Mas o que eu quero falar é algo diferente do que muitos estão falando. Muitos estão tocando nessas acusações que têm se levantado. Mas eu quero falar de algo que ninguém está falando. Primeiro que nós sabemos que existem boas igrejas e más igrejas, assim como diversas coisas na sociedade. E por isso é muito importante sabermos identificar como é uma verdadeira igreja. E para não cair em uma falsa igreja, é importante observarmos 3 aspectos aí fundamentais que os reformadores recomendavam, que são eles a correta pregação da palavra de Deus, o uso correto dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica. É lógico que existem diversos outros aspectos que podemos falar e vamos falar também nesse vídeo, mas esses 3 nos dão uma base inicial aí muito boa para olharmos para as igrejas e saber se a igreja que nós estamos ou a igreja que pretendemos ir é de fato uma boa igreja. E que com isso, pessoal, nós possamos evitar das pessoas irem para igrejas que cometam coisas como essas acusações que têm se levantado contra essa igreja. Primeiro, pessoal, a correta pregação da Bíblia. Uma boa igreja deve ensinar fielmente as Escrituras e não deve de maneira nenhuma distorcê-la. Como a sua igreja lida com a Bíblia? A sua igreja estuda de fato a palavra de Deus? Os seus pastores, eles pregam de forma fiel às Escrituras, sem distorcer o texto ou sem usar versículos isolados para falar o que quer? Ou eles se preocupam realmente em ler as Escrituras, explicar o que está escrito e aplicar aquilo para a sua vida? A sua igreja tem somente a palavra de Deus como a única regra de fé e prática ou ela acrescenta outras coisas? 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a escritura é suficiente para todo o ensino e nada mais além dela deve ser acrescentado nos ensinos da igreja. Isso é muito importante porque se uma igreja não segue isso, ela é considerada uma seita e não uma igreja. O segundo ponto que é muito importante também é o uso correto dos sacramentos, assim como o batismo e a ceia. Eles devem ser administrados e ensinados conforme os ensinos bíblicos. Como, por exemplo, existem igrejas que vão dizer que o batismo salva. E biblicamente falando, nós vemos que o batismo não tem poder salvífico. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio de Cristo. Por mais que o batismo é muito importante e todo aquele que crê em Cristo deve se batizar, ainda assim nós sabemos que a Bíblia não ensina que o batismo salva. Então isso, por exemplo, é um aspecto que você deve analisar da sua igreja. Recentemente surgiu um vídeo onde mostra um padre batizando um cachorro e a Bíblia não ensina que os animais vão ser salvos ou que devemos batizar os nossos animais ou algo do tipo, até porque eles não têm raciocínio, não têm intelecto e eles não têm a capacidade de crer como nós temos. Então isso, por exemplo, é um alerta para ver que essa não é uma igreja verdadeira. E o terceiro ponto é a aplicação da disciplina eclesiástica. Uma igreja verdadeira deve corrigir os seus membros e orientar conforme os princípios bíblicos. Uma igreja que não tem disciplina, consequentemente, se torna uma bagunça. As pessoas começam a fazer o que querem como bem entendem. Uma igreja que não tem disciplina acoita pecados. Muitas pessoas vão viver de forma errada, vão escandalizar a igreja, vão envergonhar o evangelho e vão continuar vivendo tranquilamente como se aquilo fosse correto, passando até um ensinamento errado para aqueles que não são cristãos. Então a disciplina eclesiástica se faz muito importante. Então você deve analisar, a sua igreja utiliza da disciplina ou cada um faz o que quer e está tudo certo. Mas como eu disse, não somente essas coisas, podemos também olhar para outras coisas que podem nos ajudar a ver se a nossa igreja
igreja é uma igreja saudável, como por exemplo, a oração. A sua igreja é uma igreja que valoriza a oração ou despreza a oração completamente. Não tem nenhuma reunião de oração, não tem nenhum momento onde os irmãos se juntam para orar. É algo que você deve observar. Outra coisa, por exemplo, é o convívio entre os irmãos. Como os irmãos da igreja vivem. Existe ali um amor fraterno em Cristo entre os irmãos, onde um tenta ajudar o outro, um tenta colocar o outro como superior a si mesmo, assim como Cristo manda. Quando o irmão erra, o outro perdoa. Ou a igreja vive em intrigas, um brigando com o outro. É lógico que temos também que entender que nenhuma igreja será uma igreja perfeita. Toda igreja vai ter algum tipo de falha ou erro. Mas, no geral, como você avalia a sua igreja? É uma igreja que vive ali com fofocas, picuinhas, desavenças? Ou tem irmãos verdadeiros em Cristo que de fato se empenham em viver de forma boa uns com os outros? Um outro aspecto também é a santidade pessoal. A sua igreja é uma igreja onde os membros, as pessoas, a liderança incentiva que as pessoas se santifiquem cada vez mais, busquem a viver conforme Cristo nos ensina, conforme a palavra de Deus nos ensina, ou não se preocupa nem um pouco com que as pessoas cada vez mais cresçam espiritualmente em santidade. Outro aspecto também que você pode analisar: a sua igreja prega contra o pecado, os pastores falam contra o pecado, ou eles evitam pregações que falem contra o pecado. Essas e várias outras coisas podemos analisar à luz da palavra de Deus para saber de fato se a igreja que estamos é uma boa igreja. É sempre importante, meus irmãos, olharmos a palavra de Deus e ter um contato constante com a Bíblia para saber se a igreja que estamos indo é de fato uma igreja que segue as Escrituras. Cabe a você também a ter um contato constante com a palavra de Deus, conhecer cada vez mais a Deus por meio da Bíblia para saber analisar, até porque se não conhecemos a Bíblia, se não conhecemos a Deus, como iremos olhar para as igrejas e saber se estamos em uma boa igreja? Mas também não podemos, por falta de conhecimento, parar em igrejas que venham ter denúncias como essas que estamos aí vendo nesses últimos dias. É lógico que com isso também não quero dizer que realmente tudo isso é verdade, até porque não cabe nem a mim a dizer isso. A justiça vai investigar, como vimos, e vai dizer aí se de fato essa igreja estava cometendo tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixa então aí o seu like, comentário sobre o que você achou, o que você tem achado aí sobre essa polêmica aí que tem surgido, e não se esqueça, se inscreva aí no canal, nos ajude aí com esse projeto. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até o próximo vídeo.